Mesmo durante a pandemia, a letalidade policial bate recorde aqui em São Paulo. As polícias paulistas mataram 514 pessoas entre janeiro e junho desse ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública. E para falar mais sobre esse cenário, nos atende agora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo. Procurador, como vai? Mais uma vez, obrigado por estar aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Procurador, o senhor, inclusive, semana passada teve reuniões nesse sentido. O que o Ministério Público pode fazer com reuniões e também para saber por que a letalidade está aumentando? O senhor acha que é uma fatalidade ou existe realmente alguma determinação para que a polícia seja mais rígida, vamos dizer assim, em abordagens e nos trabalhos? Não é uma fatalidade. Na verdade, nós vivemos um momento no Brasil em que a agressividade, em que o uso de armas, em que todos estão muito empoderados e há necessidade de freios para que isso não aconteça. Não é? É óbvio que neste momento as autoridades policiais, o comando, está tomando providências, mas a verdade é que isso veio acontecendo de forma muito contundente. Sinais vêm sendo dados de todos os lados de que é necessário violência para se conter a criminalidade, quando essa não é a verdade, quando essa, na verdade, não se combate criminalidade com violência. Aliás, a violência é uma forma de criminalidade, a violência policial, nesse contexto, ela é uma forma de criminalidade que deve ser combatida. Na semana passada estivemos em reunião na Secretaria de Segurança por inúmeros motivos, até outras questões envolvendo a criminalidade organizada, mas é óbvio que esse tema sempre vem à tona e eu pude conhecer as providências que estão sendo tomadas no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e pudemos estabelecer um diálogo. É necessário, na visão do Ministério Público, que a cadeia de comando também seja punida. Não basta punir o policial de rua. É preciso que a punição chegue ao comando, na medida em que, se o policial de rua está cometendo a violência, é necessário que o comando, aquele que deu a ordem, aquele que comanda aquele policial, também sofra a responsabilidade, sob pena disso continuar acontecendo. Doutor, e por que houve a determinação, pelo menos o entendimento do MP, é que o policial que matou alguém e deve ser investigado não contratou, não chamou um advogado para fazer a defesa dele, que essa investigação deve continuar? Por que dessa determinação? Bom, na verdade, a lei anticrime, o projeto Moro, que virou a lei anticrime, ela acabou determinando que um policial militar, no inquérito policial militar, ele precisa ter sempre um advogado. E quando ele não tem recursos para isso, há um grande vácuo, na medida em que a defensoria não pode atender, em que ele não tem recursos para contratar um advogado. Então, se determinou num dado momento que esse inquérito ficasse sobrestado. Isso, evidentemente, não pode se admitir, nós não podemos ter esse tipo de situação. Nós, então, elaboramos na semana passada uma nota técnica, até porque abordamos essa alteração legislativa, que para nós é absolutamente inadequada, sob o prisma material, mas também sob o prisma formal, na medida em que ela se apresenta sob dois aspectos como absolutamente inconstitucional, ilegal e pouco razoável, porque qualquer cidadão, nenhum cidadão é obrigado a ter um defensor no inquérito policial. Ele pode ter, mas não é obrigado. E o policial, ele é obrigado a ter um defensor no inquérito. Então, isso viola princípios constitucionais como isonomia, da boa administração pública. Então, recomendamos que o inquérito prossiga. Pelo menos aqueles atos em que não se exige a presença do policial militar, o inquérito deve prosseguir. Terminado o inquérito, se o policial não apresentar um advogado, o inquérito deve ser relatado e enviado ao titular da ação penal, que na maioria das vezes é o Ministério Público, e o Ministério Público então avalia se há ou não indícios suficientes de crime. Em havendo a juização penal, não havendo, arquiva ou pede mais diligências. Procurador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino.
Bom dia, procurador. O Estado tendo monopólio do uso da violência, né? É óbvio que tem uma preocupação legítima muito grande de não virar um abuso. Mas isso, às vezes, descamba realmente para uma campanha difamatória. Aqui nos Estados Unidos mesmo nós estamos vendo a esquerda, em geral, pregando para tirar recursos da polícia, demonizando a força policial como um todo, a ponto do presidente Trump ter que falar que vai usar a força para fazer valer a lei. Enforce the law, que é o nome, né? Se o Brasil vai pelo mesmo caminho, não é perigoso a gente pegar alguns casos isolados de abusos policiais para tentar criar uma narrativa condenando a polícia como um todo? Como é que você vai enfrentar bandidos fortemente armados sem aumentar letalidade, uma vez que vai haver reação desses bandidos? Olha, primeiro, não há uma condenação contra a polícia como um todo. É muito importante destacar que isso tem acontecido acima daquilo que se espera, mas não há que se condenar. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem excelentes trabalhos, né, inclusive conjuntos com o nosso Ministério Público, então não dá para se dizer que isso está desenfreado, mas existem casos acima do tolerável e isso tem que ser punido. O Ministério Público tem procurado fazer sua parte, designando promotores de justiça para acompanhar o inquérito policial militar, o inquérito civil e buscar a responsabilização. Nós insistimos, é necessário que se responsabilize o policial, é necessário que se responsabilize o superior imediato, é necessário que haja uma conscientização de que a violência policial ela traz mais violência. Agora, não há que se demonizar. A Polícia Militar de São Paulo tem hoje mais de 80 mil homens, etc. e tal. Então não há que se trabalhar sob esse prisma, mas é preciso haver controle sob pena e o principal, eu acho que é o mais importante, isso tem acontecido muito nas periferias, não é? Então, precisamos olhar com muito cuidado, né? Não queremos uma polícia absolutamente republicana, vivemos num Estado democrático de direito, todos são iguais, não é? Então, é preciso órgãos de controle, é preciso que se controle. O Ministério Público tem o controle externo da atividade policial civil e militar e temos procurado exercer a contento as nossas funções, mas vivemos num estado /país, né, em que a nossa Polícia Militar conta com mais de 80 mil homens, há dificuldades, mas temos trabalhado bastante para isso. A pergunta agora a Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, procurador. A gente está vivendo, nesse início de 2020, aqui em São Paulo, uma situação na qual tem aumentado a letalidade policial, mas também o número de homicídios dolosos, né, e da morte de policiais também. Sempre que o tema da letalidade policial chega na imprensa, imediatamente levanta-se aí as imagens dessas mortes, esses abusos, mortes de inocentes que a gente sabe que existem. Agora, em muitos casos, também a letalidade policial é fruto do trabalho da polícia, exercendo de forma legítima ali a sua função de combate ao crime. Existe algum esforço para diferenciar dentro da letalidade policial quais são as mortes realmente frutos de abuso e quais são frutos do exercício do trabalho da polícia? Esse trabalho é feito? Como é que esse número está se comportando? E outra pergunta, com relação aos abusos, dá para aceitar o discurso de que é sempre culpa de algumas maçãs podres na polícia ou é algo um pouco mais profundo, uma cultura, uma prática muito arraigada? Bom, há sim que se separar a atividade de confronto, não é, que pode acontecer. Nós temos aqui crime organizado, temos várias situações de confronto absoluto em que o policial, pela lei, e o artigo 23 e 25, os artigos 23 e 25 do Código Penal, eles deixam bem claro: o policial pode agir em legítima defesa própria, de terceiro, no estrito cumprimento do dever legal, e esse tipo de violência está já acobertado pela legislação. Aliás, não havia sequer necessidade da lei anticrime de tratar desse tema, porque o Código Penal sempre cuidou muito bem dessa questão. Então nós temos sim esse recorte. O Ministério Público de São Paulo olha sempre com muita atenção para as situações de confronto em que o policial se defende, em que o policial age no estrito cumprimento do dever legal. Agora, o que nós temos hoje na verdade, um movimento em termos, pode-se dizer aqui, de Brasil, no sentido de que a criminalidade se combate com violência e com muita... com essa violência. A violência, na verdade, policial, ela tem que ser aplicada sempre na exata medida,
para contenção, para prisão. Eu costumo dizer o seguinte: uma ação policial de sucesso é aquela em que o criminoso resulta preso sem que haja lesões corporais acima do necessário, sem que haja morte, sem que haja qualquer tipo de violência. Essa é a ação policial de absoluto sucesso. Se o criminoso resultou morto, isso pode acontecer, insisto, estrito cumprimento de dever, legítima defesa, etc. e tal, mas a verdade é que o ideal é que o criminoso seja preso, resulte preso, e se possível, com a sua integridade física intacta. Essa é a polícia que nós queremos, é isso que nós temos que buscar, uma polícia republicana num Estado democrático de direito. Tem que ser feito o recorte. Agora, eu insisto, nós precisamos, o Brasil precisa, primeiro, deixar de lado essa expansão de arma. Quanto mais arma na mão da população, mais violência, mais confronto policial, mais letalidade. Então, nós estamos vivendo, na minha visão pessoal, aqui eu gosto sempre de exprimir um pouco a minha visão pessoal, quanto mais arma na mão da população, é um retrocesso absoluto para os índices de violência no Brasil. Então, estamos indo na contramão das boas práticas anti-violência quando se permite que a população ande armada. Isso é muito ruim para os índices de violência, e isso gera o confronto, isso gera a necessidade, muitas vezes, do policial agir com violência. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarru, mais uma vez, procurador. Obrigado pela atenção, gentileza, boa semana. Muito obrigado, bom dia a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan.